Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 7 de fevereiro. Seja muito bem-vindo ao Espaço PUC. Hoje vamos falar sobre a corrida presidencial neste ano de eleições. Também vamos saber tudo sobre o aplicativo da Defesa Civil, que alerta a população sobre riscos de desastres naturais. Além disso, tem ainda informações atualizadas sobre a movimentação do Carnaval de Belo Horizonte. E hoje é dia do quadro Talentos da PUC. O Espaço PUC está no ar. Na universidade, nós encontramos pessoas com habilidades das mais diversas, né, Tomás? E o quadro Talentos da PUC Minas faz com que você conheça alguns desses personagens. É isso mesmo, Raíssa. Hoje nós vamos conhecer o Matheus Miranda, que é apaixonado por jogos e podcasts. Salve, meus caros ouvintes! Aqui é Matheus de Miranda com mais uma edição do Single Play! Sempre fui muito apaixonado por videogame, né? Desde criança. E eu sempre acompanhei podcasts, canais no YouTube, e aí eu sempre tive essa vontade de fazer algum podcast falando sobre videogame, falando alguns jogos que eu já joguei. Mas eu nunca tive equipamento, essas coisas, né? E acabou que a PUC me deu essa oportunidade, assim, de estar produzindo esse podcast. Hoje eu quero falar de um jogo muito especial para mim, que é o Demon's Crest. Demon's Crest foi lançado em 1994 para Super Nintendo. Para mim, videogame é muito mais do que apenas um meio de entretenimento. É algo que me ensina muito, que me fez amadurecer com muita coisa, né? E hoje em dia eu gosto de ver o videogame mais como um trabalho, assim, sabe? Como eu já cresci nisso, com essa paixão, o que eu sempre quis é poder mexer com isso, sabe? Então é muito mais do que entretenimento mesmo, sabe? Sobrevoando a floresta à noite, rapidamente eles localizam o helicóptero da equipe Bravo caído em meio às árvores, aparentemente destruído por conta de uma queda. O curso de publicidade também é comunicação, né? A minha vontade mesmo é poder mexer com uma espécie de jornalismo em videogame. Igual hoje em dia, videogame hoje é esporte, né? Então, tipo, já tem gente que faz cobertura com esses videogames que é multiplayer, online, né? E também tem os de single player também, né? Que são jogos que não são online, que são para jogar sozinho, né? Então eu queria poder mexer mais com isso. Mas hoje eu quero falar especialmente de um jogo de survival horror que considero como um dos melhores jogos da história, Resident Evil. Meu nome é Matheus de Miranda, sou estudante do 4º período de Publicidade e Propaganda daqui da PUC Minas São Gabriel, e meu talento é fazer podcast sobre games. Salve, meus caros ouvintes! Aqui é Matheus de Miranda com mais uma edição, dessa vez macabra, do Single Play! Belo Horizonte já vive o clima de carnaval e hoje à noite tem bloco na avenida. Quem traz mais detalhes pra gente é a Dani Fernandes, que está ao vivo na nossa redação. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Tomás. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. E olha, já tem carnaval nas ruas de BH. O bloco Chama o Síndico, um dos mais famosos da capital mineira, vai sair hoje na Avenida Afonso Pena, ali perto do Palácio das Artes, a partir das 8 da noite. Esse bloco homenageia os cantores Tim Maia e Jorge Benjor e está esperando 70 mil foliões essa noite. Fica aí o recado para os amantes do carnaval e também para os motoristas que pretendem passar nesse trecho, neste horário. Agora vamos conferir os destaques da nossa agenda.
A terceira mostra de extensão da PUC Minas está com inscrições abertas para alunos, professores e funcionários interessados em submeter produções acadêmicas. As submissões podem ser feitas até o dia 7 de março pelo site da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade, portal.pucminas.br/proex. Mais de 300 cursos de pós-graduação da PUC Minas estão com inscrições abertas. Para conferir os cursos e fazer as inscrições, é só acessar o site pucminas.br/IEC. O prazo é até o próximo dia 23. Já para os cursos de pós-graduação à distância, as inscrições podem ser feitas até o dia 26 de fevereiro pelo site pucminas.br/virtual. Neste semestre, são ofertadas especializações à distância nas áreas de comunicação, direito, engenharia, gestão, informática, saúde e teologia pastoral. 2018 começou há pouco, mas em ano de eleições a movimentação na política brasileira não poderia ser diferente. Está a todo vapor. A cada dia surgem novidades que podem modificar as disputas eleitorais deste ano. E nesse momento de decisões tão importantes, no que diz respeito ao futuro da nação, os partidos políticos já estão em clima de campanha. Muitos deles já lançaram os nomes que devem disputar a presidência da República. É um ano decisivo. Há grande expectativa na possível mudança dos nomes que comandam a política no país. Isso porque, neste ano, os eleitores vão escolher o presidente da República, os governadores dos estados, senadores e também deputados federais e estaduais. Os eleitos tomam posse em 2019. Mas a corrida para a presidência da República ainda segue incerta, principalmente após a condenação do ex-presidente Lula pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que o torna teoricamente inelegível. Outros políticos já manifestaram que vão concorrer à presidência. A Marina Silva, por exemplo, veio a Belo Horizonte para lançar a sua pré-candidatura. A pré-candidata falou com a imprensa sobre o cenário político atual. O voto é do cidadão. Em 2010, quando eu não fui para o segundo turno, eu disse, olha gente, não existe essa história de ficar roubando voto de fulano ou transferindo voto. Não se transfere voto, o voto é do eleitor. E ele vai fazer a sua escolha com base nas propostas. Hoje não é só uma questão de discurso, não é nem só uma questão de programa, é também olhar a trajetória. O Brasil é um país que precisa se reencontrar consigo mesmo. Nós que não fazemos guerra com os nossos vizinhos, agora estamos fazendo guerra com a gente mesmo. Além de Marina, outros nomes já foram oficializados como pré-candidatos à presidência. São eles: o senador Álvaro Dias, do Podemos, o atual prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, e o atual governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, ambos pelo PSDB. Ciro Gomes é o pré-candidato do PDT, o senador Cristóvão Buarque, do PPS, o advogado José Maria Imael, do PSDC. Já o senador Fernando Collor é pré-candidato pelo PTC. O deputado federal Jair Bolsonaro deve disputar a presidência pelo PSL. João Amoedo, administrador de empresas, é o pré-candidato do Partido Novo. O jornalista Levi Fidelix, do PRTB. Já a deputada estadual no Rio Grande do Sul, Manuela Dávila, é pré-candidata do PCdoB. O PMN tem como pré-candidata a jornalista Valéria Monteiro. Outros políticos se dispuseram a concorrer às eleições, mas ainda não oficializaram pré-candidatura. São eles: Aldo Rebelo, ex-deputado federal, e Beto Albuquerque, que também é ex-deputado federal, ambos pelo PSB. O atual ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, do PSD. O economista Paulo Rabelo de Castro, do PSC. O atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que está à disposição do DEM. O ex-presidente Lula, teoricamente, está inelegível com base na Lei 135 de junho de 2010, mais conhecida como Lei da Ficha Limpa. Isso porque o ex-presidente foi condenado em segunda instância pelo TRF4. Mas ainda existem possibilidades jurídicas que podem vir a liberar a candidatura oficial do ex-presidente, que pretende concorrer à presidência da República pelo PT. Mesmo diante das questões jurídicas, Lula já é pré-candidato oficial do partido.
Em tempos incertos, a situação do cenário político atual do país é crítica. O que podemos esperar dessas próximas eleições? Para falar sobre o assunto, recebemos aqui o professor José Luiz Quadros, ele que leciona Direito Constitucional na PUC Minas. Professor, boa tarde, obrigado por vir aqui mais uma vez, né? Mais uma vez, uma satisfação sempre. Professor, diante de tanta experiência, né, que o senhor tem atuando aí na academia, né, em frente a alguns movimentos, o senhor já viu um cenário político tão conturbado como este? Não, eu acho que talvez o momento que a gente viva no Brasil, desde o golpe, né, desde o impeachment, né, chamaram o golpe de impeachment, né, veio revestido, né, dessa uma nova forma, né, de dar golpe de Estado, já foi experimentado antes em Honduras, depois no Paraguai e finalmente muito bem executado aqui no Brasil. Que a gente vive um cenário de exceção. E muito grave. Eu costumo falar, eu acho que eu concordo com muitos outros posicionamentos. Recentemente teve uma manifestação de mais de 600 juristas, professores doutores, que se manifestaram para o mundo inteiro falando que o Brasil vive um estado de exceção. Nós não estamos vivendo um estado de direito. Nós não estamos vivendo uma normalidade jurídica constitucional desde o golpe, desde do afastamento da presidenta Dilma. Então, eu acho que talvez o cenário que a gente vive hoje seja talvez um dos mais complexos, complicados e piores da nossa história. A gente já viveu outros momentos muito ruins, né? Tivemos outras ditaduras, tivemos conflitos, tivemos a ditadura empresarial militar de 1964, né? Que vai até a nova Constituição de 88, mas talvez nada tão sofisticado, né? E, ao mesmo tempo, acompanhando um cenário de desmonte, de desconstrução de instituições importantes do nosso país, de desmonte do país, né, de destruição da Petrobras, de entrega do nosso petróleo, de entrega do nosso nióbio, de entrega da nossa água, privatização que estão falando agora do Aquífero Guarani. Ou seja, é muito grave. O Brasil é um país invadido, né, está sendo destruído e isso tudo parece estar muito oculto de maior parte da população. Porque a gente tem a grande mídia, que também a gente tem acompanhado, participou do golpe, uma grande mídia que mente, que distorce, que encobre a realidade e manipula uma parcela muito grande da opinião pública brasileira. E aí, professor, como que fica de agora para frente, de acordo com a sua experiência, né? O que o senhor acredita que vem de agora para frente até outubro? Pois é, outro dia nós temos participado de vários debates, né? E são muitos juristas, professores no Brasil inteiro que vêm debatendo essa questão. A questão ela é essencialmente política, né? Ela deixou de ser jurídica, né? E essa situação se agrava com a decisão do TRF4, a condenação de Lula em segunda instância. Isso é uma condenação que também tem sido denunciada no mundo inteiro, né? Esse mês de janeiro tive em outros países, participando de debates, discutindo isso com outros professores brasileiros, né, italianos, e estivemos na Itália, portugueses, enfim, espanhóis, discutindo a situação do Brasil que preocupa, né, as pessoas que defendem e acreditam na democracia no mundo inteiro. Né? Então, a questão é uma questão política, depende muito do jogo de forças políticas, depende da capacidade das pessoas, das instituições que defendem a democracia, das pessoas se informarem, se organizarem, dos movimentos sociais, se mobilizarem no sentido de inverter esse jogo de força que, desde 2016, é favorável a essas forças políticas conservadoras, né, e que participaram do golpe, que participam da entrega do nosso país, da nossa riqueza. Professor, e a gente vê uma descrença, né, da população nos políticos que estão concorrendo, que vão concorrer, né, em todos os políticos, de forma geral. E quais consequências podem acarretar dessa descrença na corrida presidencial? Quais consequências? Pois é, a gente fica assim com várias expectativas, né, do que pode acontecer em relação a isso. Primeiro, é uma eleição esvaziada, né? Há, como você disse, uma descrença enorme da população brasileira em relação à política, em relação aos políticos. E essa generalização ela é sempre muito grave. Né? A política ela é essencial à vida das pessoas. Né? A gente precisa da política, a gente precisa de fazer política, a gente precisa se interessar pela política e entender a política para mudar o país. Né? Então, a política é fundamental para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Pessoas que falam assim, não gosto de discutir política, eu já não acredito mais na política, eu vou levar minha vida, mas não. Para a gente levar a nossa vida, para a gente ter o nosso emprego, para ter salário, para a gente construir um país com segurança, etc., etc., a gente precisa fazer política. Então, a gente precisa, então, aprender a separar o joio do trigo. O que
presta do que não presta. E aí que é a grande dificuldade, porque a gente não tem transparência. A mídia mente, a mídia encobre, muita propaganda, propagandas muitas vezes muito bem feitas, um marketing eleitoral sofisticado, e as pessoas vão se deixando cair nisso tudo. E no meio disso tudo vão aparecendo candidatos, alguns têm até uma boa oratória, outros não, etc., que vão explorando essa indignação real e com razão, né, que o povo brasileiro sente. Nós estamos indignados, nós estamos mesmo revoltados com tudo que vem acontecendo, com toda essa corrupção, com essa destruição do país, destruição do sistema de saúde pública, destruição do sistema de educação pública, a tentativa de destruição da Previdência Social. As pessoas vão se indignando e muitas vezes correm o risco, né, porque elas estão com raiva, né? É natural, é normal, elas correm o risco de cair em discursos raivosos e vazios, né, em candidatos que apontam o dedo. Né? Isso, em outros momentos da história a gente já viveu isso. Né? Isso tem um nome muito na história, que é o fascismo. Né? Foi o nazismo, foi o fascismo. Esses caras são raivosos, eles gritam, eles não têm conteúdo, mas eles conseguem cooptar a nossa indignação, a nossa raiva, direcionando a nossa raiva para um lugar que é mentiroso, que é falso. Esse é um risco que a gente corre também esse ano, muito grande. Professor, a gente vê pelas pesquisas, na reportagem nós vimos que existem vários nomes que pretendem disputar a presidência da República, né? Mas são nomes que já estão, a maioria deles já estão aí no cenário político há bastante tempo. As pessoas, neste momento, a gente vê muito aquele discurso de renovação na política e tudo mais. O que o senhor acha em relação a isso? Isso é outra questão fundamental, né? A pergunta é muito importante. Primeiro, a gente viu ali nos nomes que apareceram, novos partidos políticos. Tem um nome que apareceu. Alguns que não são novos, mas que estão com nomes modificados. Isso, né? Quer dizer, tem uma coisa ali, você vê que é uma mentira deliberada, né? É uma intenção de enganar as pessoas. Tem um partido aí que chama Podemos, com um candidato, que eu nem lembro, um senador do Paraná, que um cara de novo não tem nada, é da velha política, né? E dessa mesma coisa que a gente rejeita. Mas ele coloca o nome de um partido, de um grupo, na verdade, de um movimento, né, na Espanha, que representou a renovação da política, a tentativa de renovação da política na Espanha. E ele pega e adota esse nome aqui. Você vê, essas pessoas já começam mal intencionadas. Eles estão mentindo. Eles não têm nada a ver com Podemos na Espanha. Aí vem outro. É um problema sério. Os partidos liberais não são liberais. Né? O Partido Socialista Brasileiro, geral, né, os socialistas não são socialistas. Os sociais-democratas não são sociais-democratas. É tudo de mentirinha, é um teatro mal feito por péssimos autores. Né? Então, eu acho que isso, aos poucos, as pessoas vão percebendo. A gente torce, a gente tenta, né? A gente fala na televisão, a gente fala em sala de aula, a gente escreve livros, vai ser lançado agora em março, né? Depois, oportunamente, vai ser divulgado, né? Um livro pela editora PUC, organizado pelo professor Robson, discutindo o atual momento, e entra essa discussão da mídia, a discussão da política, das eleições. E isso tem sido feito, publicados livros no Brasil e no exterior, né? Tentando fazer com que as pessoas parem. Gente, olha, respira fundo. Sabemos que está todo mundo com raiva, está todo mundo indignado, né? Mas respira fundo e procura ver o que está por trás dessas aparências. Né? Nós estamos vivendo um mundo de mentira, um Estado de Direito de mentira. Não há Estado de Direito no Brasil, não há democracia no Brasil. E as eleições, como a gente viu, né, candidatos fracos com propostas falsas, é um teatro mal feito, né, representado por péssimos autores. Pois é. Professor, nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua participação aqui. Quando o livro for lançado, manda aqui para a gente divulgar. Isso, vai ser feito o lançamento aqui na PUC, é pela editora da PUC. Então, com certeza, nós vamos divulgar aqui na PUC TV Minas. O senhor vem aqui para poder divulgar também. E nós vamos contar com o senhor aqui até outubro para falar mais sobre as eleições. Ótimo, com certeza. Tá muito obrigado, professor. Obrigado. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas fica ligado que a gente já volta para falar sobre o aplicativo lançado pela Defesa Civil para alertar sobre desastres naturais. Estamos de volta com o Espaço PUC. Durante o período chuvoso, a ocorrência de desastres naturais aumenta consideravelmente, né, Tomás? Pois é, infelizmente, mas a partir de agora, a população vai ser alertada sobre estes riscos. Os alertas serão enviados pelo aplicativo CIPDEC MG, que foi idealizado pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, em parceria com Servas, e desenvolvido pela Polícia Militar com o apoio da Prodenge. Para receber as mensagens, é fácil. Baixe o aplicativo de forma gratuita e faça o seu cadastro.
Fique atento às atualizações para não perder as novidades. Outras instituições e outros serviços serão incluídos no aplicativo. Os avisos meteorológicos e os alertas serão enviados pelas equipes da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, que monitoram 24 horas por dia as situações de risco em todas as regiões do estado. Fique atento às orientações do alerta e acione as equipes de apoio do seu município. Para dar mais explicações sobre esse serviço, nós conversamos agora com o capitão Júnior Alves, da Polícia Militar de Minas Gerais. Ele também é diretor técnico da Defesa Civil do Estado. Boa tarde, capitão, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui. É um prazer igualmente. Capitão, explica pra gente como que o aplicativo funciona. O aplicativo ele tem uma plataforma formatada para poder enviar avisos meteorológicos para os usuários, enviar alertas de desastres, enviar dicas de autoproteção em caso de que se esse desastre acontecer, e hoje também está formatado para acompanhar as entregas de donativos, direcionar as pessoas para os locais adequados para colher donativos. Sim, quem desenvolveu o sistema? Esse sistema ele foi pensado dentro da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, mas ele foi mesmo desenvolvido dentro da Diretoria de Tecnologia da Polícia Militar. A Polícia Militar tem uma fábrica de software, né, que desenvolve trabalhos, né, com pessoas contratadas, e esse aplicativo foi construído lá dentro e hoje está sendo aperfeiçoado. E o serviço é gratuito? O serviço é gratuito, né? O cidadão ele entra, ele baixa, ele precisa de ter um plano de dados, né? Um pacote de dados para poder receber os alertas. Sim, e qual o objetivo, o maior objetivo desse aplicativo, capitão? Esse aplicativo, né, o próprio nome fala, alerta, por exemplo. O alerta, ele visa tentar antecipar um possível desastre. Vamos pensar aqui, num passado bem próximo, a região próxima aqui de Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Caetés, Pedro Leopoldo, teve uma carga muito grande de granizo. Então, isso leva um prejuízo muito grande para as pessoas, danos patrimoniais, há risco até para a vida, a saúde da pessoa, né, com a queda de granizo. Então, esse alerta ele vai tentar antecipar. Quando você recebe um alerta num aplicativo em que você tem o hábito de acessar, possivelmente você vai adotar uma postura de autoproteção. Ao passo que, no passado, a gente enviava via e-mail, entrava em contato com o coordenador, mas até o coordenador explicar, enviar para as pessoas, demorava um tempo muito grande. Muitas vezes, o efeito, né, o desastre, ele acontecia. Então, a gente vai potencializar essa informação lá na ponta da linha. Um outro objetivo também é diminuir as questões, né, as informações falsas, que hoje a gente chama de fake news. Tem tanta pessoa que posta situações no WhatsApp, né, que é uma ferramenta que a gente utiliza muito, de fatos que aconteceu há muito tempo atrás e hoje já não está acontecendo mais aquela situação e o aplicativo está aí para isso, para desmistificar certas situações ou para corroborar outras. Capitão, uma curiosidade, existe a Defesa Civil Municipal, Estadual, tem a Defesa Civil Nacional também, né? Qual que é o papel de cada uma? Como que funciona a organização? Nós aqui do Estado, nós procuramos apoiar as defesas civis dos municípios. Nós estamos na coordenação dessas defesas civis. Nós não temos vinculação hierárquica, só mesmo vinculação técnica mesmo, de apoio, parceria, cursos, coordenação. Entendi. Então, na medida em que nós desenvolvemos esse aplicativo, é para todos os cidadãos. É lógico que a Defesa Civil do município ele tem outros papéis. Por exemplo, ele deve fazer vistorias preventivas, dicas de autoproteção, palestras dos municípios, dar aquele apoio de resposta imediata lá no município, cesta básica, colchão, kit de higiene, kit de limpeza, aquele apoio inicial. Se ele não tiver suporte necessário, ou se o desastre ele superar a capacidade de resposta, ele procura apoio no Estado. Se superar a capacidade de apoio do Estado, ele procura a União. Então, esses três entes, eles trabalham de forma coordenada. Capitão, e o aplicativo está disponível para iOS? Como é que funciona, Android? Isso, ele está disponível para iOS e para Android, né, no Play Store e na Apple Store. Né, e nós estamos agora aperfeiçoando. Nós lançamos inicialmente essas funções básicas, até para poder testá-lo, para poder verificar a tendência das pessoas de baixá-lo e utilizá-lo. E nós já estamos desenvolvendo a segunda plataforma agora, com contratação de uma empresa própria para isso, para que a gente tenha muito mais funções dentro desse aplicativo. É um serviço muito legal, né? Até para conscientizar a população. Muito bom. Sim, é um serviço de utilidade pública. Né? Sim. Obrigada, capitão. Eu que agradeço, estamos à disposição. Obrigada. Muito obrigado, capitão. Infelizmente, essa edição do Espaço PUC fica por aqui. Amanhã é dia do quadro Repórter PUC. O tema de amanhã é o empreendedorismo. Nosso colega André Luiz assume a apresentação do Repórter PUC e vai trazer sempre assuntos importantes para o debate. Eu vou estar aqui com o André, né, Raíssa? Sim. E muito obrigada pela sua companhia. E não se esqueça de interagir com a gente lá nas nossas redes sociais, que é o @PUCTV Minas. Então é isso. Muito obrigada pela companhia. Abraço.